Irmãos, abram suas Bíblias em Provérbios 15, nós vamos inverter hoje. Nós vamos falar a palavra primeiro e depois a gente vai cantar. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, podem se sentar? Eu estava hoje, no próximo pouco da hora do almoço, pensando assim: puxa, que palavra que eu vou levar para os irmãos? Que palavra eu vou levar para os irmãos? Né? Porque parece que no dia que a gente tem que fazer um estudo da palavra, parece que a Bíblia se torna tão pequenininha, sendo que ela é tão rica em tantos detalhes, né, em tantas coisas. E aí eu estava vendo, acabei caindo em Provérbios 15. E é difícil a gente pregar sobre provérbios, né? Não é uma coisa muito simples. A gente não vê muitas pessoas ou pastores também pregando sobre provérbios. Mas eu vou tentar. Eu vou arriscar aqui porque eu acredito que isso aqui tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo e cada dia mais. A gente está vendo uma dificuldade da gente expor os nossos pensamentos. Está tendo nesses dias uma dificuldade da gente falar o que a gente pensa, ou uma dificuldade da gente falar o que a gente sente. E muitas das vezes, como cristão, a gente vai falar alguma coisa, a gente é interpelado de forma errada, ou realmente a gente fala da forma errada, né? Então, pensando nisso, eu consegui ver nesse texto alguns pontos que eu queria passar para os irmãos. Primeiro, a dificuldade que nós temos de já logo no primeiro versículo cumpri-lo na realidade. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que interessante quando a gente vê isso, porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos é exatamente a gente não conseguir responder a coisa de uma forma branda. Muitas das vezes nas nossas conversas e nas nossas discussões, e eu vou falar isso muito mais no relacionamento pessoal do que profissional, embora o profissional também muitas das vezes se encaixa nisso, mas eu acho que vamos falar mais do relacionamento familiar, que é mais importante agora do que o profissional. Vamos falar sobre família, relacionamento entre marido e mulher, esposa, esposo, filho, mãe, essas coisas assim. E a gente vê o quanto isso é difícil, a gente já dá uma resposta branda para desviar o furor. Muitas das vezes a pessoa vem com uma indagação ou vem com uma conversa e o que nós conseguimos fazer já é começar com uma resposta dura. Não se dá tempo nem de tentar entender o que a pessoa está querendo falar. Você já entende da forma que você quer entender, muitas vezes você entende da forma errada e você já dá uma resposta dura. Você já dá uma resposta difícil e que a pergunta da pessoa não é respondida e muitas das vezes começa a gerar confusão naquele ponto. É a partir daquele ponto que se geram todas as confusões. Por quê? Porque nós como cristãos não estamos espertos, não estamos ligados. Se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado, é que o inimigo, muitas das vezes, não vai trazer um cara de longe, uma pessoa de longe para gerar um problema dentro da sua casa. Ele vai usar quem está perto, ele vai usar quem está do seu lado. Quem? A esposa, o esposo, um filho, um parente, alguém que faz parte do seu convívio. É muito mais fácil ele atacar a família dentro da própria família do que usar uma pessoa de fora para isso. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente tem que estar vigiando, e por não estarmos vigiando, não estarmos sóbrios, mediante alguma palavra, alguma indagação, a gente faz com que a nossa palavra seja uma palavra dura. E aí, então, isso já deixa a outra pessoa o quê? Irada. Ou deixa a outra pessoa de que forma? Nervosa. A nossa resposta, muitas das vezes, é o estopim de um gatilho para uma discussão e para uma briga. Primeiro, a gente não ouve corretamente o que a pessoa está falando. Segundo, porque muitas das vezes interpretamos a coisa de uma forma errada. Então, muito importante, em primeiro lugar, a Bíblia fala que até a resposta, né, tem que ser calma, mas temperada, não é que ela fala? Tranquila. Não adianta você, mediante a uma situação que se apresenta, e em cima de até muitas vezes uma indagação, você já chegar com estupidez e nervosismo na resposta. Isso só vai gerar o quê? Mais confusão,
mais discórdia, mais briga. E se uma coisa nós temos que estar não prevendo, mas, se possível, antecipando, é tomar cuidado com as nossas respostas. Porque muitas das vezes o que nós vamos falar como cristão para um parente, ou para uma esposa, ou para um esposo que não é convertido, vai gerar essa palavra que suscita ira. E sabe o que vai acontecer depois? Você ainda vai ser obrigado a pedir perdão, porque você vai acabar sendo compelido pelo Espírito Santo, porque você acabou magoando outra pessoa. Muitas das vezes você nem magoou, mas por você estar magoado, você também vai ter que pedir perdão. Então a melhor situação, antes de você responder, pensa. Principalmente se a pergunta vem de um contexto que pode gerar algum tipo de discussão. Antes de sair falando ou de respondendo, pensa um pouquinho antes, segura um pouquinho antes. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabais como vos convém responder a cada um. Tá vendo? Temperada com sal. E o sal, ele dá o quê? Sabor. Tá certo? Então a gente tem que estar atento a isso. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Por que será que a língua dos sábios adorna a sabedoria? Porque a pessoa, quando ela vai falar, ela já pensou no que ela vai falar, ela já está medindo o que vai acontecer mediante a sua resposta. E isso só consegue fazer aquele que busca sabedoria. E a Bíblia fala, se você quer sabedoria, pede, Deus dá a cada um. Então nós precisamos ter o quê? Em primeiro lugar, sabedoria, inclusive para tratar com as pessoas do nosso lado. Não dá para o marido chegar em casa e falar o seguinte: por que você não arrumou a casa? Por que você não fez a janta? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Sendo que nem soube qual foi o dia da esposa, ou o que aconteceu durante o dia. Não sabe se o próprio filho passou mal durante o dia e precisou da atenção da esposa praticamente ali, a tempo integral na criança. E aí a mulher já olha para ele e ao invés de responder de uma forma legal, já fala assim, fiquei aqui o dia inteiro esfregando a barriga na pia. Né? E aí já começa a gerar confusão e atrito. Não, bem, olha, não consegui fazer nada hoje porque a criança não está bem, tive um problema aqui para resolver essas coisas. E aí muitas das vezes da forma com que a coisa é falada é que gira e vira os problemas dentro de casa. Falta de sabedoria. Mas a boca do tolo derrama estultícia. Os irmãos sabem o que significa estultícia? Eu fui procurar no nosso dicionário. E às vezes a gente pensa que é um palavrão, né? Mas isso daqui é uma coisa muito corriqueira. Asneira, babaquice, bobagem, burrice, disparate, estupidez, tolice e contrassenso. Olha só, a palavra estultícia, na boca dos tolos derrama a asneira, a babaquice, a bobagem, a burrice, o disparate, a estupidez, a tolice e o contrassenso. Na boca dos tolos. E quantos cristãos não estão fazendo da sua boca tudo isso? Tudo isso. Quantos cristãos não estão hoje com uma boca igual ao de tolo? Quer ver um tolo? Tem um tal candidato à presidência da República. Os irmãos sabem muito bem quem é. Olha o que ele abre a boca para poder falar. Não é um disparate o que ele fala? Não é um contrassenso? Não é uma tolice o que você vê aquela pessoa falando? Você está falando é um tolo. São vários. Mas tem um em específico, tem um deles em específico que roubou bastante e não assume que roubou, né? E a gente vê exatamente isso. Não que tenha algum melhor, são todos ruins. Mas você vê que na boca de todos eles se destilam as mesmas coisas.
E quantos cristãos hoje não estão tendo os contrassensos, falando tolice, falando estupidez? Povo que já aceitou Jesus, povo que é batizado, mas faz com que sua boca ainda derrama esse tipo de estultícia. Não sejamos tolos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então veja, os olhos do Senhor estão sobre todos. Não é porque a pessoa é boa ou a pessoa é ruim, o Senhor não está vendo, o Senhor enxerga todas as coisas, nada escapa ao seu poderio, nada passa desapercebido diante do Senhor. Por isso que a gente fala o seguinte, irmãos, a palavra é bem clara, que quando o Senhor vier levar a sua igreja, estamos salvos, nós também seremos julgados pelas nossas atitudes, pensamentos, atos. Isso são coisas que nós vamos ter que responder mesmo sendo salvos. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Então não adianta alguém pensar que, eu vou fazer alguma coisa escondidinho. Você pode estar escondido da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, mas não vai estar escondido dos olhos do Senhor. O Senhor está contemplando todas as coisas. E imagina, Ele contemplando o nosso pecado, Ele que é santo. Os irmãos, vê como é importante a gente fugir do pecado, porque o Senhor está contemplando a gente a todo momento. Então a gente tem que abrir mão do pecado. O pecado não é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Erramos, claro, infelizmente ainda pecamos, porque a gente ainda habita nesse corpo, que é um corpo que é propenso a isso. Mas a gente tem que fazer o quê? Lutar contra e não cair de novo. Porque os olhos do Senhor vai estar acampados sobre a gente a todo momento. Então não adianta você falar assim, fui esperto porque o troco da padaria veio maior do que o dinheiro que eu dei. Não adianta, o Senhor está vendo todas essas coisas e nada vai passar desapercebido. Nada. A língua benigna é árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Olha, irmãos, a língua benigna é árvore da vida. A língua benigna faz com que a tua boca profere bênçãos. O meu filho é uma bênção. Não é porque ele está aqui não, mas sempre fui falado isso. Meu filho é uma bênção. A minha filha é uma bênção. E tem muitos que falam o seguinte, meu filho é uma peste. Meu filho não presta. Olha, irmão, isso não é coisa que sai da nossa boca. Da nossa boca tem que sair palavras boas, virtudes. A língua benigna é árvore de vida. Então, se a sua língua tem que falar alguma coisa, a sua boca vai proferir alguma coisa, que profira palavras de vida e não palavras de morte. Mas a perversidade nela deprime o espírito. Por isso que muitas das vezes a gente vê crianças e até homens, adultos, tudo deprimido de espírito. Não estou falando da depressão como doença, mas pessoas deprimidas. A boca profere tanta coisa ruim, tanta desgraça. Nunca profere bênção, sempre profere maldição. A nossa boca, a nossa língua tem que ser refreada, tem que ser cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado do que sai da nossa boca. A palavra fala que o que contamina o homem é o quê? É o que entra pela boca, não é? É o que sai da boca. Olha como isso é importante. Tem que tomar cuidado com o que você fala. Se antes você era uma pessoa que você chegava no ambiente e você falava palavrão, muda, não fale mais. Se você era uma pessoa que vivia falando maldição para sua família, para os seus filhos, não faça mais, mude, ainda é tempo. A misericórdia do Senhor ainda está aí, para que você possa falar da sua boca árvore de vida para sua família. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. O tolo despreza a instrução. Quantas e quantas vezes um pai e uma mãe vai orientar um filho, o filho fala assim, já sei, não enche o saco. Tá tudo bem. Não tem nada a ver. Né? Essa geração do não tem nada a ver, um dia vai pagar porque tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver o que você assiste, tem tudo a ver o que você ouve, tem tudo a ver o que você fala. Essas coisas estão todas relacionadas.
Porque não se esqueça que os nossos olhos são as janelas da alma. Então o que você está abastecendo a sua alma com o que você está vendo? Né? Os nossos ouvidos também, ele abastece o nosso espírito. O que você está ouvindo? São coisas complicadas, irmãos, mas quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos ouvindo música secular, música do mundo. E aí, se fosse levar para o dia de hoje, por exemplo, não dá nem para ouvir funk. Está aí um ritmo que todo mundo hoje é na moda, não é? E o que tem no funk? Muito mais prostituição, baixaria de todo nível. E tem cristão que ouve esse tipo de situação, ouve esse tipo de música. Então imagina como o espírito dele está se alimentando. Do que está se alimentando? Por isso que muitos cristãos têm a boca tão podre e tão suja, se alimentam dessas coisas. E o coração só fala do que a boca está o quê? Ou melhor, a boca só fala do que? O coração está cheio. Então o que você está dando de alimento para o seu entendimento? Agora, alimentar o seu entendimento com palavra, não é palavra do YouTube não, é palavra mesmo, você ir lá pegar a Bíblia e ler. Não é no celular, é parar um tempo do seu dia e ir lá e falar o seguinte, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer oração, eu vou ter comunhão com o Senhor. Isso daí os cristãos não querem se alimentar. Por isso que a gente vê uma igreja tão doente espiritualmente, não tem comunhão com o Senhor, vive mais tempo pelas coisas do mundo do que pelas coisas da palavra. Investe mais o seu tempo nas coisas do mundo, nos seus deleites, nas diversões do mundo, do que na vida espiritual. Como que vai crescer espiritualmente? Não cresce. E muitas das vezes você vai falar com a pessoa fala, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Na casa do justo há um grande tesouro. E olha que interessante, irmãos. Se você for ver essa parte de que na casa do justo há um grande tesouro, como é bom quando você pode reunir toda a família junta, por exemplo, num almoço de domingo, hoje em dia. Como isso é legal? Você reúne os filhos, quem tem neto reúne os netos. Quem pode fazer isso? Olha que coisa bacana. E a mãe fala, os filhos ouvem, o pai fala, os filhos ouvem. Hoje em dia já está ficando difícil você ter uma reunião em família como tinha no passado. Antigamente, quando a mãe ficava viúva, reparem nisso, no passado, o que acontecia? Quando a mãe falava o seguinte, domingo é almoço em casa, não tinha um filho que não faltava. Podia ter 10 filhos, era difícil o filho faltar quando a mãe falava, o almoço vai ser em casa. E reunia a família toda junta. E hoje a gente vê o seguinte, nos ganhos do ímpio há perturbação. Quantos ricos hoje não conseguem nem sequer dormir direito? Não dorme direito. O cara pode ser milionário. Filho chega de madrugada em casa, não sabe onde andou. A filha também sai, não sabe quando volta. A família está toda destruída. A família está toda arrebentada. Às vezes o cara tem tanto dinheiro que ele tem medo de sair na rua, porque vai sair na rua, pode ser assaltado. E não é por causa do dinheiro, é porque o coração da pessoa está naquilo. E quando o coração da pessoa está no lugar errado, e o coração da pessoa, o entendimento da pessoa não está alicerçado no Senhor, a vida da pessoa nunca dá certo, ela não prospera espiritualmente. Ela até pode ser rica, mas você olha dentro da pessoa, quando você conversa com ela, você só vê um grande vazio, um grande falta de preenchimento de alguma coisa. E essas pessoas procuram isso, mas não conseguem achar, porque não é dinheiro que vai dar, não é bebida que vai dar, não é mulheres, não é homem, não é relação, é um relacionamento com Cristo que falta. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Os lábios dos sábios derramam conhecimento.
Olha como é importante que a gente busque sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Seja ela na nossa área espiritual, seja ela também na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos que ter sabedoria para que os nossos lábios, quando for tratar com os nossos familiares, realmente derramem o quê? Sabedoria. Que as pessoas olhem e falem o seguinte: caramba, que legal isso. Olha que bacana o que ele está falando. E a sabedoria, ela está no conhecimento da palavra. Ela está no conhecimento em Cristo. Para que quando você puder falar sabiamente e derramar o seu conhecimento, você vai derramar um conhecimento não secular, mas você vai derramar um conhecimento espiritual na vida das pessoas. E quantas pessoas hoje não estão desesperadas por isso? Quantas pessoas ainda estão tão vulneráveis porque perdeu alguém na família por causa desse Covid aí, que parece que nunca mais termina. A hora que ele dá uma folga, ele volta, depois ele vai, depois ele volta. Que até a gente está perdendo a noção do tempo e do que está acontecendo na vida da gente. Conhecimento, sabedoria, irmãos, eles estão inteiramente interligados com a palavra do Senhor. Quer sabedoria? Peça, e Deus dá. Sabedoria para lidar com os familiares, sabedoria para lidar com as pessoas. O maior desafio que o ser humano tem é o relacionamento intrapessoal. Como isso daí está ficando difícil nos dias de hoje. E como as pessoas estão soberbas ao ponto de falar o seguinte: não, é do meu jeito, não é do seu jeito. Tem que ser do meu, tem que ser da forma que eu quero, tem que ser do jeitinho que eu quero. E muitas das vezes você deixa a pessoa fazer do jeitinho que ela quer, ela quebra a cabeça depois. E aí faz errado, não dá certo. Porque não tem sabedoria vindo do Senhor nessas coisas. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que Ele coloque retidão em nós. E nós temos que procurar retidão diante do Senhor. Sabe que a retidão é andar no caminho reto diante do Senhor. E muitas das vezes isso quer de nós um contraponto diante do Senhor. O Senhor está sempre atento ao que nós pedimos, sempre. Mas andar em retidão é algo que você tem que fazer, não é o Senhor que vai fazer isso por você. E é você que tem que andar em retidão todo o momento. Mas como que eu vou andar em retidão? Começa obedecendo os mandamentos do que o Senhor deu. Começa por eles. Correção severa há para que deixe a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Nada fica fora da atenção do Senhor. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E nós estamos vendo cada vez mais que um coração alegre que aformoseia o rosto, e a gente vê muito cristão carrancudo. Como é que então pode dar uma formosura ao rosto se a pessoa sempre anda debilitada, sempre anda entristecida, sempre anda de uma forma triste e amargurada? Se nós seguimos a Cristo, nós temos que ter um pouco de alegria. É impossível que nesse mundo, mesmo que nós passamos por tribulação, falar que o Senhor não nos dá motivos de alegria. O Senhor nos dá motivo de alegria. Hoje nós temos um motivo de alegria. Estamos todos vivos. Não é um motivo de alegria? Então nós temos que manter o nosso rosto como? Alegre. Porque o nosso coração tem que estar como? Alegre. Se nós não confiamos no Senhor, que o Senhor tem poder para cuidar de nós, então o que nós estamos fazendo aqui? Passando tempo. Só passando tempo. Mas pela dor do coração o espírito se abate. O espírito abatido não significa que o coração não esteja alegre e que o rosto não esteja em formosura. Você pode estar com o espírito abatido, mas você está conversando com o Senhor, e o Senhor ao mesmo tempo está tratando o teu problema e está fazendo você feliz do mesmo jeito.
O que não pode é a gente se prostrar diante do problema e ficar com ele, de uma certa forma, dando até mau testemunho. As pessoas passam e dão bom dia e você nem sequer responde. Bom dia, bom dia. Outro dia eu me surpreendi, eu não sei aonde é que eu fui, eu acho que fui para o hospital. E, puxa vida, eu passei tão preocupado com o exame que eu ia fazer lá do cateterismo, e que eu fui entrando e tal, mas preocupado mesmo. E com certeza, carrancudo, né? Porque você fica meio angustiado com a situação, eu não deveria sim. Eu lembro que eu passei por 2 pessoas que me deram bom dia e eu nem sequer respondi. Eu ouvi, eu entendi, mas não respondi. Você vê que coisa? E aí quando eu estava me preparando ali e tal, eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão. Por que eu estou assim? Né? Por que eu estou deixando com que eu fique tão abatido por causa de um exame? Poxa, a Cida fez, falou que foi bem. A irmã Margarida falou que fez e foi bem. Eu acho que as duas me enganaram, porque só eu passei mal nisso daí. Mas tudo bem, vamos lá. E eu peguei e falei o seguinte, puxa vida, não tem lógica eu estar assim. Então naquele momento eu comecei a entender que, para que ficar com o rosto fechado, preocupado? Ali só estava me mostrando que eu não estava confiando em Deus, que o exame realmente daria bem. O pós-exame não foi legal, mas o exame foi bem, deu tudo certo, eu estou vivo. Então naquele momento eu falei assim, tenho que parar com isso, essa atitude não é uma atitude correta. Nem bom dia eu estou dando para as pessoas. Como que se amanhã eu precisar falar de Jesus para alguém eu vou falar? Olha como é importante, irmãos, a gente está preparado para todas as coisas. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará na estultícia. O coração entendido buscará conhecimento. Irmãos, conhecimento não é o conhecimento gerado pelos homens, é o conhecimento gerado por Cristo. O coração entendido aqui é aquele que já entendeu que a salvação dele está em Cristo, e que essa palavra aqui é a bússola nossa. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar o quê? Conhecimento. E ele vai procurar conhecimento como? Lendo a palavra. Esse é um grande segredo do cristão. Mas olha só o que ele fala aqui agora. Mas a boca dos tolos se apacentará, se acalmará, falando asneira, falando o quê? Babaquice, falando o quê? Bobagem, falando o quê? Burrice, disparate, estupidez, tolice, contrassenso. E muitos cristãos estão aqui perdendo tempo, falando muitas das vezes em ideologia de gênero, em tantas coisas que não levam a caminho nenhum, que são na verdade os contrassensos e as tolices, mas não abre a boca para falar de Jesus. São pessoas altamente com alto conhecimento de gênero, são pessoas altamente com conhecimento em tantas áreas, mas na hora de falar de Cristo não sabe quem é Jesus. E se dizem cristão. Por quê? Porque não buscam o conhecimento, mas a boca deles se apacenta falando esse tipo de coisa, que é bobagem. É bobagem, irmão, ficar discutindo gênero. É bobagem ficar discutindo política. É bobagem ficar discutindo se eu sou direita ou sou de esquerda. Eu não sou direita, eu não sou de esquerda, eu não sou centrão. Eu quero ser de Jesus. Essa é a minha diferença. Eu quero seguir o que a palavra fala. Eu quero seguir Jesus. Eu não quero seguir Bolsonaro. Eu não quero seguir Lula. Eu não sigo Moro. Eu não sigo ninguém desses. Eu quero seguir Jesus. E nós estamos vendo os cristãos sem conhecimento de palavra, querendo fazer da igreja lugar de discussão de política e dessas coisas. E nós temos que estar pregando o evangelho, não ficar discutindo essas coisas. O Salmo não fala o seguinte, a roda dos escarnecedores. Vamos pegar lá, acho que é Salmo 1. Aqui, Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Acabou. A gente não tem que estar no meio desse tipo de discussão, irmãos. Quantos cristãos não estão pegando Instagram, Twitter,
tantas essas coisas para ficar discutindo política, mas na hora de falar de Jesus, não fala nada de Jesus. Nada. Nada. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Irmãos, aonde que vai haver riqueza e não vai haver inquietação? Fala para mim. No céu. Aqui não tem jeito. Mas aqui não. Aqui não adianta você juntar. Se você juntar R$1 milhão, se isso fosse muito dinheiro, para nós é, mas para muitos não é. Para nós já seria motivo de inquietação. Sabe, olha, já começaria assim, eu vou aplicar na poupança ou no fundo direto, no tesouro direto. Eu vou fazer qual tipo? Já está inquieto com o negócio. Eu vi um testemunho, certa época, de uma mulher que ela ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo, isso há anos atrás. E uma pessoa que era muito bem financeiramente, vamos dizer que ganhasse 20 vezes mais do que ela. Então vamos supor o seguinte, ela ganhava R$1.000 e o camarada ganhava R$20 mil. Porque era assim, uma diferença muito grande mesmo. Mas você olhava essa mulher de R$1.000, gente, não faltava nada para ela. Sabe o que não faltava nada para ela? Ao ponto de que ela não sentia a menor necessidade de qualquer coisa. E o camarada que ganhava R$20 mil vivia no vermelho no cartão de crédito. Mas por quê? Por que será? Porque muitas das vezes, irmão, é melhor o pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro e viver de forma inquieta. Inquieta. E você começa a ter um tesouro maior, sabe o que você vai fazer? Olha lá, vamos falar como seres humanos que nós somos. Legal? Entrou uma baita de uma grana aqui, o que você vai fazer? Vou trocar o carro. Entrou uma outra grana, você vai fazer o quê? Eu vou comprar móveis novos. Sempre tem uma inquietação na sua vida, porque você nunca está satisfeito com aquilo que o Senhor já deu. Com o que você já tem. É melhor o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro e ter uma vida de inquietude. Que triste isso. Melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi cevado com ele o ódio. É melhor você comer salada, meu irmão, do que você querer ficar comendo churrasco onde tem discussão e briga. É melhor você passar com uma saladinha de alface, um tomate e uma cebola, do que querer ficar comendo picanha e junto de gente que está sempre reclamando de alguma coisa, nunca está bom com nada, sempre tem alguma situação adversa. Sempre tem gente, um odiando o outro. Né? Já ouvi gente falar o seguinte, mas se você convidar fulano, então nem vou no seu aniversário. Né? Então, olha que coisa incrível isso. E gente de igreja. Se você convidar o Ananias, nem me chama. Eu odeio o Ananias. Olha que coisa, irmão. E gente que se conhece. Como pode irmãos se odiarem em Cristo? Irmãos em Cristo se odiarem. O homem irancudo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará uma luta. E isso não é só para os homens, é para as mulheres também. Aquele que vive irado suscita contendas, discussões, pelejas, coisas sem sentidos. Mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. E é interessante, irmão, se você mediante uma discussão, você aprender e conseguir ficar quieto, eu acredito que quem está do outro lado, uma hora vai se sentir, como é que eu vou te falar, não ofendida, ou ofendido, mas vai sentir que não está levando a nada essa discussão. Não adianta gritar, não adianta se irar, não adianta nada.
Se você ficar na defensiva, ouve um pouco mais, seja tardio em tomar uma atitude, seja tardio em falar. Pense um pouco mais. Porque muitas das vezes a pessoa vai ver que o seu silêncio vai incomodar muito mais ela do que se você estivesse abrindo a boca para discutir, sabia? Às vezes eu vejo, até mesmo no meu relacionamento com a Adriana, que às vezes eu estou discutindo com ela, ela ficando quieta me deixa mais nervoso ainda do que se ela falasse alguma coisa. E aí o que acontece? Essa ira vai se apaziguando e vai chegar uma hora que você fala o seguinte: caramba, o que adiantou eu querer brigar? O que adiantou eu querer discutir? Não levou a nada. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanado. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia, vamos lembrar lá o que é estultícia de novo? Asneira, babaquice, bobagem, burrice, disparate, estupidez, tolice. É alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Olha que interessante. A estultícia é a alegria para quem carece de entendimento. Que nós não sejamos assim, irmãos, na nossa vida. Que nós sejamos uma pessoa que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. Não pode passar desse tipo de situação. E que a gente não fique perdendo tempo nas nossas conversas com esses tipos de assuntos que não leva a nada. Você viu a novela do que aconteceu ontem? Olha que estupidez falar sobre isso. Olha que coisa boba. Eu fico, assim, às vezes, até constrangido, porque eu imagino que se estultícia, asneira, babaquice, bobagem, burrice, são todas essas coisas, eu imagino os programas de televisão que tem hoje e que as pessoas depois ficam comentando sobre isso. E pessoas dentro da própria igreja, que já deveriam ter passado por essas situações e continuam ainda levando tempo para discutir sobre assuntos que não edificam. Que não edificam em nada. E olha como tem tempo desperdiçado na vida. Perde tempo com televisão, perdemos tempo com internet, perdemos tempo com redes sociais, perdemos tempo assistindo tantas coisas que não deveria. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muito conselheiros, eles se firmam. E aí, irmão, só um parênteses que eu tenho um pensamento nisso, tem que tomar cuidado quando há conselhos e planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Tomar cuidado com as pessoas que você revela os seus planos e os seus intentos. Porque muitas das vezes as pessoas para quem você conta não são pessoas que querem ver você crescer. Pelo contrário, olha, o que tem de gente invejosa é uma coisa inacreditável. Invejam casa, invejam carro, invejam relacionamento, invejam família. Caramba, invejam praticamente tudo. Então tem que tomar cuidado para quem vai ser essas pessoas que você vai contar alguma coisa. Então tem muitas coisas que é melhor você ficar quietinho e guardar para você e você só falar no momento certo. E aí vai para todos vocês que têm redes sociais, porque graças a Deus eu deletei todas do meu. Tem gente que não pode pegar um pedaço de bolo na mão que já puxa aquilo a vida, sabe? Conta a sua vida. Disparam a sua vida para milhões de pessoas, pessoas que nem sequer participam do seu meio, que não participam da sua vida. Status, né? Para quê? Para que isso? Para que isso? A Bíblia fala que aquele que conseguiu um amigo, conseguiu mais que um irmão, se não me falha a memória, conseguiu um irmão. Caramba, um irmão é aquele que se alegra nas condições do que acontece com o outro. Mas no mundo, amizade, você expor o que você tem. Comprei um carro, meu carro. Comprei um anel, meu anel. Sabe? São coisas que você olha e faz o seguinte: você expõe a sua vida para milhões de pessoas que não tem nada a ver com você.
que vão criar inveja, né? Eu vi uma frase esses dias, eu sei que na nossa congregação aqui é pequenininha, não acontece isso. Mas como isso acontece? As moças cada vez mais tirando foto delas sem roupa, com um biquíni cada vez menorzinho. E um cara escreveu assim, ó: ovelha que é ovelha não tira foto sem lã. E eu concordo com ele, né? Então você olha assim e você fala o seguinte: para que você está expondo a sua vida? Muitas vezes você está expondo a sua sensualidade para outros homens verem, para outras mulheres verem. Quando não colocam provérbios, um salmo. Com certeza. E ainda querem justificar isso com a palavra? Gente, não dá. Cortem isso da vida de vocês. Tem coisas que é melhor que fique só entre quatro paredes. Na verdade, é você e seu marido, é você e sua esposa. No máximo ali os filhos. E olha lá que muitas vezes nem os filhos têm que participar das coisas. Fecha isso. Não deixa essa abertura. Quanto mais você tem os seus projetos, os seus programas de vida, os seus anseios, as suas necessidades, e você fica expondo para as pessoas. Esses muitos conselheiros que ele falam aqui, são conselheiros de verdade. São pessoas que estão com você no mesmo barco, olhando o mesmo tipo de propósito. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. O coração do justo medita no que há de responder. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Está vendo que o que contamina o homem é o que sai da boca? Percebe como a nossa língua gera um problemão na nossa vida espiritual? O que a nossa boca fala gera um problemão na nossa vida espiritual. Já perceberam que o que você fala é porque o seu coração está cheio daquilo? Não tem outro objetivo, não tem outro resultado. Então nós temos que fazer o quê? Policiar a nossa vida, policiar o que a gente vai falar. E policiar principalmente aquilo que entra dentro do nosso coração. Esses dias eu estava vendo, eu sei que parece que não tem nada a ver com o texto, mas eu estava vendo o balão ungido. Eu achei fantástico isso. O balão ungido, o pastor vai lá, sopra num balão, amarra e você leva para casa. Então você está levando o ar ungido. Olha nos absurdos que nós estamos caindo. Olha nos absurdos que nós estamos caindo. E você vê o povo indo atrás disso. Caramba, não dá para ler um pouquinho de Bíblia esse povo? Eu imagino no que o coração desse pessoal vai responder naquele dia. Eu imagino. Eu queria imaginar mesmo. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Irmãos, olha só. O Senhor está longe dos ímpios. Só que não se esqueça que muitas das vezes o Senhor também pode vir para perto do ímpio, permitindo que a tribulação faça com que ele se volte a Cristo. Mas a tendência é que o Senhor se afaste dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. Precisamos ser justos para que a nossa oração seja ouvida diante do Senhor. E como que nós vamos praticar justiça? Se nós nem sabemos quais são atos de justiça. Sabe? É complicado porque muitas das vezes a gente quer viver uma vida completamente assim. Olha, eu estou indo para a igreja, então eu estou fazendo a minha parte. Mas a sua parte não é vir na igreja. A sua parte é ter uma vida de igreja. Essa é a diferença. Não é vir para a igreja, mas é ser igreja. E para você ser igreja, você tem que obedecer o que o Senhor manda na palavra.
Nós temos que obedecer isso, para que nós sejamos retos diante do Senhor. Olha como é legal quando a gente ora e o Senhor parece que prontamente atende a nossa oração. Olha o que aconteceu com o que a Cida estava falando na hora do estudo, que ela orou e o Senhor foi mudando uma situação que parecia ali para ela o quê? Irreversível. Mas ela fez o quê? Orou. E olha como é verdadeiro. Mas a oração dos justos escutará. O Senhor ouve a nossa oração. Mas a gente tem que estar fazendo o que é certo, irmãos. Não adianta a gente querer orar estando com a vida toda torta, estando com a vida errada diante do Senhor. Precisa ter uma posição séria diante do Senhor. Todos nós precisamos ter uma posição correta diante do Senhor. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E principalmente quando o Senhor nos repreende. Muitas das vezes a gente pensa que o Senhor nos repreende só por um profeta. Não, Ele nos repreende falando pela sua própria palavra. A palavra do Senhor é a maior profecia. E o Senhor está repreendendo a gente falando o seguinte: olha, todos vocês precisam ter uma postura diante do Senhor. É pegar um ponto e falar o seguinte: vou acertar a minha vida. Como eu vou fazer? Eu vou fazer acertando de acordo com a palavra do Senhor. Não adianta simplesmente a gente vir na igreja e não ser igreja. Não adianta estar aqui na igreja, mas não falar de Jesus. Se acovardar. Quantas e quantas possibilidades o Senhor já deu para você falar de Jesus? Eu tenho um testemunho na nossa igreja, a irmã Margarida, que falou para o Dielson. O Dielson foi fazer um serviço lá, não foi, Dielson? Na casa da irmã Margarida. E a irmã Margarida abriu a boca dela para falar o quê? De futebol com ele. Não foi, irmã Margarida? Não. Já sei, irmã Margarida. A irmã falou do Big Brother Brasil, sei lá, 22, 21, 22. Foi isso que a irmã falou? Não foi futebol, não foi Big Brother. Novela das 8? Também não, né? Novela das 7? Eu já sei. Da guerra da Ucrânia. Eleição, Bolsonaro, Lula? Não! Não. Eu sei. Não. Da vacina? Não. Com certeza ela parou para falar de Jesus. De um lugar diferente. De um lugar diferente. E aí isso chamou a atenção dele. E hoje eles estão aqui. Porque alguém falou. Porque alguém falou de Jesus. E nós estamos perdendo muito tempo. Semente em terra fértil. Colocou a semente em terra fértil. Graças a Deus. Então muitas das vezes o Senhor está repreendendo a gente porque nós temos atitudes que ainda estão erradas diante dele. Estão erradas. É muito fácil falar, continua como está, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? Eu estou feliz porque partiu do Dielson e da Sandra a necessidade do batismo, partiu da Ricelli e do Nicolas a necessidade do batismo. E que a Cida também tome uma posição dessa, ela precisa tomar uma postura. E que cada um de nós aqui dentro também temos que tomar as nossas posturas diante do Senhor. E o que o Senhor quer que você modifique na sua vida, mude logo. Não empurra com a barriga. O brasileiro tem essa mania de que amanhã eu resolvo, depois eu faço, depois eu dou um jeito. Amanhã vai ser muito tarde, amanhã não vai dar tempo. O dia aceitável é hoje, a palavra deixa bem clara. Hoje é o dia aceitável, então as suas atitudes têm que mudar, é agora. É agora que você muda. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Precedendo a honra vai a humildade. Prestem atenção nisso, irmão. O temor do Senhor, em algumas outras Bíblias, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Não é ter medo. Não. Irmão, você não precisa ter medo de Deus. Você precisa ter temor. A pessoa que tem temor a Deus, o que ela quer fazer? Obedecer.
A pessoa que tem temor, ela parte do princípio de obediência. Não é de temeridade, não é de medo. Medo nós vamos ter que ter naquele grande dia, se nós não formos encontrados em pé, em ordem, direito, decente, como a palavra fala. Naquele dia, então, você vai ter que ter medo, porque não vai ter mais outra saída. É naquele dia, mas hoje você tem que ter temor. A palavra do temor é que você tenha respeito por aquilo que o Senhor Jesus deixou para você. Morte de cruz, para que você tivesse vida eterna. Então é isso que você tem que guardar, conservar, entender, amar a atitude que Jesus fez na cruz, para que nós pudéssemos ter retorno ao céu, para que nós possamos ter vida eterna com Ele. Às vezes a gente fala assim, vida eterna no céu, e alguns vão falar assim, mas a gente vai viver no céu, vai viver na terra. Eu não quero saber aonde eu vou viver. Eu quero saber que aonde Jesus estiver, eu também vou estar. Para mim basta. Se vai ser no céu, no 5º céu, no 20º céu, se vai ser nessa terra, se essa terra vai ser transformada, irmãos, isso para mim não importa. Importa que se Ele estiver, eu quero... Se Ele está aqui, eu quero estar assim, coladinho. Dá para estar coladinho? Se Ele não falar assim, vai mais para lá um pouco. Tudo bem, mas se Ele falar aqui, eu quero estar do ladinho dele. É isso que importa para nós. Então o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, obediência. E obedecer à palavra do Senhor é cada um se colocar no seu lugar. Colocar no seu ponto onde o Senhor estabeleceu. Precedendo a honra, vai a humildade. Então, irmão, você quer ser honrado? Seja humilde. Uma pessoa veio falar assim para mim essa semana, e não quero aqui me vangloriar, não sou disso. Eu não entendo, você é um crânio, porque se o Gabriel faz o que faz, eu imagino o que você não faz. Eu falei assim, eu não sou inteligente. Eu não sou uma pessoa inteligente. O que eu sou é uma pessoa dedicada, mas quem me capacita é Deus. É Deus que me capacita. Não, porque uma coisa é você colocar toda essa máquina no papel, mas fazer funcionar, eu falei assim, e você acha que isso é mérito meu? Esse mérito não é meu. Esse mérito é que Deus me dá capacidade para poder conseguir colocar isso para funcionar. E muitas das vezes o que nós queremos ouvir é exatamente isso. Você é bom? Sou mesmo. Eu sou bom mesmo. Nossa, olha o que eu faço. Olha o que eu crio. Olha o que eu construo. E a gente olha para a gente olha e fala o seguinte, eu não tenho capacidade para nada. E eu não tenho, irmãos. Eu não tenho. Eu lembro, um tempo atrás, acho que até contei o testemunho para os irmãos, eu fui num cliente e falei assim para ele, eu resolvo o seu problema. Resolve? Resolvo. Eu pago a máquina. Pronto. Aí fui fazer a máquina. Meu pai olhou e falou assim, nós tentamos fazer isso daí e não deu certo. Não, mas vai dar certo. Fiz uma mesa, não deu certo, joguei fora. Fiz outra mesa, não jogou, deu certo. E fiz outra, fiz outra, fiz outra. E o dinheiro foi indo embora. Passou um tempo, eu olhei e falei assim, não tem como resolver esse problema não. Eu vou devolver o dinheiro para o cliente. Aí fui lá na fábrica do cliente conversar com ele e falei assim, vim aqui para devolver o seu dinheiro. O cliente olhou para mim e falou o seguinte, eu não quero dinheiro, eu quero a máquina. Você me prometeu a máquina, eu quero a máquina funcionando para o meu produto. E eu, não deu. Irmãos, eu cheguei em casa naquela noite, dobrei meu joelho e falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu entrei pelo cano. Me dá sabedoria, porque eu não tenho como resolver esse problema. Irmãos, eu não tinha mesmo como resolver esse problema. E durante a madrugada eu sonhei com uma peça. Fiz um rascunho, cheguei na firma, dei para um rapaz lá o desenho, ele fez o desenho bonitinho, tal, nós olhamos e falamos assim, será que dá para produzir um trem desse? Aí ele falou assim, tem umas máquinas de laser que acho que dá para a gente fazer, então manda lá. Aí fizemos, gastamos mais um dinheirão para fazer aquela mesa. Aí montei tudo de acordo com o que eu sonhei, certinho. Recortes e tudo mais, montei. Aí fui no cliente, busquei uma bandeja de produto, coloquei na máquina, liguei. A máquina fez me embalou tudo. Eu olhei assim e falei, mas nem deu tempo de eu ver.
Embalou mesmo? Aí eu fui pegar o produto, falei, estava embalado. Falei, puxa vida, o negócio funciona. Aí eu carreguei mais a máquina de novo e a gente viu o negócio trabalhando. Meu pai chegou e falou assim, de onde você tirou isso? Eu falei assim, pai, acredita que eu dobrei meu joelho, eu orei e o Senhor me deu essa peça num sonho. Aí ele falou assim, só Deus mesmo, porque a gente na outra empresa que eu trabalhei, jamais pensaríamos em fazer alguma coisa assim. Isso é uma maluquice, isso não deveria funcionar. E a gente colocou. E até hoje o negócio funciona desse jeito. Você atribui isso à sua humildade de reconhecer Que Deus está na frente de tudo. E nós temos que ter essa humildade, irmãos, para reconhecer na vida da gente que sem Deus nós não podemos fazer nada. Não somos nada sem a misericórdia de Cristo. Então, se a gente procura alguma honra, não que a gente procure, mas se alguém nos der alguma honra, que essa honra seja transferida para a glória de Cristo, não para a nossa. Nós não temos que aparecer, quem tem que aparecer é Cristo. Que Cristo apareça no nosso testemunho. E eu falo isso, irmãos, porque no passado eu nunca dei bom testemunho. Mas eu luto para dar bom testemunho. Hoje eu tenho essa consciência que no passado, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu não tinha essa mesma consciência que eu tenho hoje. Então que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras. E que as nossas palavras não sejam palavras de perda de tempo, mas que sejam palavras que possam edificar a pessoa. Assim como a irmã Margarida falou de Jesus para o Gelson. E plantou uma boa semente ali. E aí, ó, frutificando. Olha aí ela crescendo. Que o Senhor abençoe o Gelson, abençoe a Sandra. E abençoe a irmã Margarida, que não cale-se. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos o nosso trabalho para falar de Jesus. Nós temos 24 horas para falar de Jesus. Essa é a realidade. Até dormindo nós podemos falar de Jesus. Não sei como, mas a gente pode. Mas eu acredito nisso. Sabe? Então, irmãos, pensem, cuidem muito do que a boca fala. Cuida muito do que a boca fala. Porque a boca, ela é um termômetro do que o seu coração está cheio. Se você não consegue falar para sua esposa que você a ama, comece falando hoje. Se você não fala para o seu esposo que você o ama, tá vendo, Adriana? Começa hoje. Senhor, repreende, tá vendo? Ó, começa hoje. Começa hoje. Sabe, nunca é tarde, irmãos. Tomem os seus posicionamentos diante do Senhor. O Senhor pede para que cada um de nós, pede não, Ele manda. E nós temos que obedecer. Se posicione diante do Senhor. Hoje é o tempo.